Ok, pessoal, o Renato falou sobre a arbitragem, criticou bastante, fez uma denúncia muito forte, mostrou quem é que estava na beira do campo que não podia estar, falou tudo o que falou, a gente ouviu, nós debatemos a respeito da denúncia do Renato, a denúncia dele agora vai ser investigada, por aí vai, beleza? Beleza. Agora vamos falar sobre o time, Renato? Vamos falar sobre o campo agora? O campo está apresentando alguns problemas e nós temos que falar sobre isso. Não adianta falar só de arbitragem, não. Se achar que tudo é arbitragem, aí é utilizar como cortina de fumaça. Arbitragem nós falamos. Agora, passado todo aquele problema, vamos falar sobre o time do Grêmio. Eu sou Cristiano Oliveira, jornalista, gremista, e estou aqui diariamente nesse canal justamente para a gente trocar uma ideia sobre os assuntos do Grêmio. A arbitragem é importante, já gravei alguns vídeos sobre a polêmica de sábado à noite, mas e o campo, hein? Precisamos falar sobre isso. E aquela escalação, hein? Com 3 volantes no meio-campo, mais o Edenilson lateralizado, o Grêmio esperando até o intervalo para fazer trocas, e quando trocou uma vez, trocou logo 3, até melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas e aí? E os guris? E o Gustavo Nunes e o Nathan Fernandes, por que não começaram o jogo? Eles foram as grandes estrelas da vitória do Grêmio importante em La Plata semana passada, por que eles começaram no banco de reservas? Fizeram o que fizeram, ganharam o jogo pro Grêmio, e aí, como punição por terem ganhado o jogo do Grêmio, ficaram na reserva contra o Bahia? Não, gente, o Renato tem que ser cobrado por isso também. Ele tem que ser contestado sobre a escalação. Ele fala sobre a arbitragem, está no direito dele, fez uma denúncia muito importante, diga-se de passagem, mas e o time? E as escolhas para o jogo contra o Bahia? Primeiro tempo foi uma coisa constrangedora, nós não conseguimos passar do meio-campo. No segundo tempo melhorou um pouquinho, mas longe de ser o suficiente. Aliás, Rafael Cabral fez 2 belas defesas, o Bahia colocou bola no poste. Vem cá, o Bahia produziu para tocar 4-0 no Grêmio. Número de finalizações do jogo foram 14 ou 15 do Bahia, 3 do Grêmio, sendo que nenhuma das 3 levou perigo. Vem cá, será que tá legal isso? Nós começamos o Campeonato Brasileiro com 4 adversários tranquilos, quer dizer, uma tabela tranquila. Ganhamos o Atlético Paranaense, por exemplo, que eu acho um time chato, encardido, e conseguimos ali uma boa vitória. Agora, nós perdemos pro Vasco, que acabou de tomar 4 do Criciúma e demitiu o técnico. Nós pegamos o Vasco e perdemos. Nós ganhamos do Cuiabá em casa, um time que todo mundo tá fazendo score. Nós parimos uma bigorna para ganhar de 1-0. E nós perdemos para o Bahia agora, que é um time que pode estar na parte de cima, mas sabemos todos nós que é uma equipe que vai ficar na segunda página do campeonato. O Bahia é time para ficar em 12º, 14º, por ali. E nós perdemos para esse Bahia. Notem que nós não enfrentamos ainda o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, um Fluminense, não teve Grenal, por exemplo. Nós pegamos os times lá de baixo, gente. Lá de baixo. E conseguimos apenas 6 pontos. Isso é preocupante, né? Isso é preocupante porque o Grêmio largou o campeonato com uma tabela bem tranquila, uma tabela que permitiria ao Grêmio fazer pelo menos 9 pontos, e nós mal e mal fizemos 6. Será que não tem ninguém para ser cobrado por conta disso? Será que nós vamos embarcar só no discurso da arbitragem? Ou vamos contestar também as escalações do Grêmio? Vamos contestar também as escolhas do técnico do Grêmio, que segue botando o Rodrigo Eli acima do Gustavo Martins? Entende? Que segue preterindo jogadores como o Gustavo Nunes, como o Nathan Fernandes, os guris que ganharam para o Grêmio o jogo em La Plata, tiveram como prêmio a reserva contra o Bahia. Então será que isso não tem que ser contestado também? Ou será que a gente vai só fechar os olhos e achar que o único problema do mundo, do futebol brasileiro, é a arbitragem? Nós estamos com um problema no nosso time também, gente. Nós estamos com um problema no nosso time também. Tivemos uma grande vitória contra o Estudiantes, legal, linda, maravilhosa. Antes disso, havíamos vencido 2 jogos em casa, o Cuiabá e também o Atlético Paranaense, mas nós estamos inegavelmente numa instabilidade. O momento do Grêmio é instável. O Grêmio joga um jogo bem, um mais ou menos, um mal, outro mais ou menos de novo, outro mal, um bem, outro bem, um mais ou menos, um mal.
O Grêmio não é um time confiável. Quem nós devemos cobrar? O técnico Renato Portaluppi. Então esse vídeo é um vídeo para deixar muito claro para o torcedor do Grêmio que nós temos sim que chiar da arbitragem, que nós temos sim que nos preocuparmos com tudo que envolve o campeonato como um todo. Mas nós também devemos olhar para o nosso umbigo. Tem coisa muito complicada acontecendo dentro do Grêmio e os devidos responsáveis precisam ser cobrados por isso, porque nós estamos numa instabilidade, o time do Grêmio não é confiável e eu vejo no discurso do Renato aquela coisa de que eu ganho, nós empatamos, eles perdem. Não, aí não, né? Aí tá errado.